Olá! Hoje nós começamos então com a série de gravações do Alena Videocast. E hoje nós estamos com a ilustre doutora Naíse Abas, que vai contar um pouquinho para nós sobre medicina integrativa. Então eu quero começar com a Naíse. Como é que começou essa questão da medicina integrativa na tua vida? Como está a tua carreira agora? Bom dia, obrigada pelo convite, Silvana. Então, meu nome é Naíse, eu sou médica, formada há 33 anos, sou carioca, mãe de 2 filhos. E a minha história com a medicina integrativa começou mais ou menos em 2007, quando eu comecei a descobrir uma nova racionalidade médica, né? Eu fiz o curso de especialização na Universidade Federal Fluminense em Niterói, de medicina tradicional chinesa. Era um curso que também tinha uma visão da acupuntura tanto chinesa quanto uma visão contemporânea. Então ali foi quando começou a abrir meu horizonte para a medicina mais integrativa. Minha formação inicial é na pediatria. Trabalhei também 18 anos com a medicina de família e comunidade em Niterói. E agora, atualmente, eu trabalho no ambulatório de reabilitação de dor crônica mais complexa, de sequelas neurológicas. E desde 2020 que eu venho estudando a medicina mais integrativa, o manejo, também tive a oportunidade de fazer o curso de medicina do estilo de vida. E logo depois eu entrei num programa de saúde chamado ProSer, né, por uma busca de resgatar a minha saúde. E aí o estudo dentro da medicina integrativa não parou. Porque quando você começa a ter resultado e você observa a beleza de aplicar esse conhecimento, aí assim, você não consegue parar de estudar, né? Então desde 2020 eu venho a minha linha, né, de trabalho vem sempre abordando uma medicina mais integrativa, e vem junto com um estudo que eu faço na linha do manejo de dor e de sequelas neurológicas, e eu associo a linha mais integrativa dentro da medicina do estilo de vida a esse cuidado. E como assim, doutora, que lida com o ceticismo dos colegas, né? Porque a gente sabe que hoje a medicina integrativa ela não está tão difundida no meio da saúde, né? Se chega um paciente lá para a senhora com acompanhamento de outro médico, como é que é lidar com essas situações, né? De direcionar esse paciente para um outro estilo de cuidado? Assim, na realidade eu não fico pensando muito, me preocupando em relação ao ceticismo, ao que vão, assim, a críticas em relação à medicina integrativa, porque eu acho que o resultado fala por si, né? Depois que você tem 33 anos de formado, já passou por várias formações e aplicou a mudança de estilo de vida e você viu resultados. Então, assim, eu acho que é um caminho natural você pegar esse conhecimento e usar na sua prática clínica. Então, assim, eu não fico pensando muito em o que vão pensar, o que os colegas vão pensar, porque na realidade eu acho que é o resultado que importa, e eu vejo que os pacientes cada vez mais procuram esse olhar num todo, esse olhar integrativo. Então, assim, eu sou abordada às vezes em grupos que eu faço de práticas integrativas no município, as pessoas buscando esse tipo de olhar. Então, assim, eu não paro para ficar pensando muito, né? E na verdade pode ser um trabalho em conjunto também, sim, né? Sim. E eu queria ver contigo, assim, hoje a gente vê muito a questão de suplementação, né? Como é que é o papel da suplementação, da qualidade dos nutrientes que a pessoa ingere, né? Como é que é esse papel dentro do tratamento, né? Então, eu falei que eu trabalho num ambulatório de reabilitação de dor crônica, de sequela neurológica, e a maioria dos pacientes crônicos, né, eles têm muitas deficiências nutricionais
e de micronutrientes também, né? E a gente observa que quando a gente dá aquilo que o corpo precisa para ele se restaurar, o resultado é mais rápido. Então, assim, dificilmente eu pego algum paciente que eu não precise fazer uma abordagem de suplementação. E nem que seja uma abordagem mais de suplementos básicos, né? Então, assim, a suplementação hoje em dia faz parte do meu trabalho dentro da linha de avaliação do paciente na reabilitação. Né? E falando um pouquinho de suplementação, que vitaminas, minerais são, assim, né, para uma pessoa que não tem muitas condições de ter um acompanhamento, que vitaminas são essenciais para um bom funcionamento do organismo? Em relação a vitaminas, a gente sabe que por exemplo, a gente mora no estado, Rio Grande do Sul, que às vezes a gente tem uma dificuldade de se expor ao sol com frequência, né? Então, as deficiências que eu mais observo nos pacientes que chegam para mim, e eu acho que no município em geral, na população em geral, é a vitamina D. Né? A vitamina D a gente sabe que não é uma vitamina, que é um hormônio e que está diretamente ligada à imunidade. Né? Se você colocar lá no PubMed, colocar vitamina D e imunidade, você vai ver milhares de trabalhos que foram feitos e ampliados depois do Covid, né? Então, assim, ter níveis ideais de vitamina D eu acho fundamental para um começo, né? Porque hierarquicamente ela está lá acima, né? Junto com o cortisol, com o hormônio da tireoide, o T3, né? Na hierarquia hormonal. Então eu acho que esse olhar é muito importante. E hoje a gente sabe que os níveis laboratoriais não são os mesmos que se pratica, né? O que seria ideal para ter de índice de vitamina D num exame? Os índices de laboratório, eles pegam na curva de Gauss, né, uma média populacional. Então, ali você tem pacientes deficientes e pacientes que suplementam, né, e geralmente são pacientes que colheram por estarem com alguma patologia. Então, assim, na realidade, a gente trabalha, os trabalhos mostram, né, e a gente usa muito isso dentro da linha integrativa, que o ideal para a vitamina D seria entre 60 e 80. Né? Mas, para quem gosta de seguir a linha mais tradicional e índices de laboratório, hoje em dia a curva já até melhorou um pouquinho, né? Ali diz pacientes com comorbidades e tudo até 50. Então, se chegar nesse corte de 50, eu acho que já está ajudando bastante o paciente. E sobre longevidade, doutora? Quais as dicas, o que nós podemos fazer para atingir uma longevidade mais saudável? Quando a gente entende, né, que nós estamos inseridos num grande conectoma, em que se por um lado a gente tem a genética, né, o outro lado a epigenética e o microbioma, e tudo isso está interligado, se conecta e sofre interferência do meio em que eu vivo, da espiritualidade, dos pensamentos e emoções, das minhas relações pessoais, de como eu me alimento, de como eu me movimento, de como eu entro em contato com toxinas, né? As toxinas que eu entro em contato, as drogas, as medicações que eu uso, o sono, minha relação com o sono, e que tudo isso está interligado. Então a gente, assim, não tem como não falar, quando a gente fala em longevidade, não falar em mudança de estilo de vida, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente não é mais refém da nossa genética, que a epigenética, né, o estudo da epigenética mostrou como todos esses fatores influenciam você desligar ou ligar um gene que você é susceptível. Então, assim, hoje a gente está numa época de avanço de tecnologia, em que tantos os exames, as cirurgias avançaram, as medicações avançaram, os exames de diagnóstico avançaram, e as pessoas, isso está possibilitando que as pessoas vivam mais, né? Só que, assim, viver mais
requer também ter uma qualidade de vida, né? Então, quando a gente diz uma longevidade saudável, a gente quer que aquela pessoa tenha lucidez quando tiver uma idade avançada, que tenha mobilidade, que não dependa de outras pessoas, né? Então, assim, a longevidade saudável, ela está muito ligada a como você se cuida ao longo do tempo. Embora em qualquer momento é hora de começar, né? de praticar mudanças, né? E eu vejo, assim, nas suas redes sociais, um grande movimento, assim, esses dias eu vi um vídeo, né, malhando. O que motiva mais essa questão de poder transmitir para o seu paciente essa mudança de estilo de vida, né? Porque às vezes o paciente chega, acredito, né, no seu consultório e não tem essa vontade, ela quer um remédio para que seja curado, no caso da situação. Como é que é essa abordagem para ela mudar o estilo, mudar esse pensamento, né? Que é um pensamento que, no caso, é um ciclo vicioso, né? A pessoa quer ir ao médico para sair com uma receita do médico, né? E às vezes chega no médico integrativo e não sai com uma receita, sai com dicas, né? De como mudar um estilo de vida. Como é que é feita essa abordagem? Eu acho que, assim, um grande valor da medicina integrativa é você justamente pegar o paciente que está na passividade do cuidado, né? Que isso dentro da medicina convencional é muito frequente, né? A busca de uma pílula mágica, de sair com uma receita que resolva todos os problemas. Então, assim, eu acho que o grande valor da medicina integrativa é você conseguir conduzir o paciente da passividade para o protagonismo. Ele ser o protagonista do seu próprio cuidado e você ser um colaborador para que ele chegue do estado que ele está atual para o estado desejado, né? Então, eu acho que esse, inclusive, é um grande desafio da medicina integrativa, você ter técnicas, né? Você ter ferramentas para abordar o paciente e para conduzir nessa mudança, porque a gente sabe que mudar gera desconforto. E quando a gente fala de estilo de vida, todo mundo sabe que é importante mudar estilo de vida, mas as pessoas têm dificuldade de mudar porque a gente está lidando com comportamentos, né? Então, mudar estilo de vida requer mudança de comportamento. Como eu me comporto em relação ao alimento, como eu me comporto em relação ao movimento, como eu me comporto em relação ao meu sono. E isso gera desconforto. A mudança gera desconforto porque é aquele comportamento que já vem ao longo do tempo, geralmente tem crenças em relação a esses comportamentos. Então, assim, esse é um grande desafio da medicina integrativa, é você incentivar a pessoa a gerar desconforto para gerar resultado, né? A gente diz que a zona de conforto, os resultados já estão ali. Se você quer mudar, você tem que sair dessa zona de conforto. Então, isso gera desconforto, mas é assim, construir saúde, ela tem que ser um ato contínuo, com consistência, com disciplina. Então, assim, quando você consegue fazer o paciente entender que ele assumiu o controle da sua saúde, isso vai gerar resultados, eu acho que essa é a beleza da medicina integrativa, né? Mas é desafiador. Com certeza. E consegue trazer para nós um caso que foi desafiador? Eu tenho muitos casos. Eu tenho muitos casos desafiadores, né? Porque os pacientes que chegam para mim são pacientes mais complexos, né? Então, assim, eu posso citar, eu atendo alguns casos de fibromialgia, né? De difícil controle. Então, eu posso citar, por exemplo, um caso de uma paciente jovem, né? Numa faixa de 47 anos, que veio com diagnóstico de fibromialgia e lidava com a dor desde a infância, né? Era uma paciente jornalista, grande assim, muito orientada, já tinha passado por vários tratamentos em Brasília, em São Paulo, e veio para mim com 10 anos de uso de morfina, e além de várias outras medicações, né, antidepressivos, medicação para enxaqueca. Então ela vinha desde a infância com uma história já de enxaqueca,
praticou balé durante muito tempo, então tinha questões de lesões em base, né, nos pés. Foi atleta profissional de handebol, então passou por várias luxações, por entorses de tornozelos com fratura, cirurgia de joelho, enfim, ela veio com uma história de dor ao longo da vida de mais de 30 anos e recebeu um diagnóstico de fibromialgia, né? Então, uma paciente que tinha uma proposta alimentar de ser vegana, em algum momento da vida ela já tinha feito alguns suplementos, mas tinha esquecido, né, de algumas deficiências que a falta de alimentos de origem animal pode levar, né? E, então, assim, ela já não fazia suplementação há bastante tempo e entrou em uma crise forte de dor. Encaminharam ela para a fila da fisioterapia daqui do município e encaminharam ela para mim. Então, essa paciente, ela estava totalmente aberta para a mudança, porque ela já não aguentava mais aquele estado de dor, né? Então, assim, junto com o tratamento do manejo de dor, né, que eu uso muito a acupuntura tradicional chinesa, mas eu uso muito mais a neuromodulação periférica, estimulação vagal. A gente veio no tratamento semanal, tratando desde a base, todas aquelas compensações musculares mal adaptativas, né, que ela foi tendo por conta das várias lesões. A gente veio tratando a dor e veio reduzindo as medicações, né? Mais ou menos com 10 sessões a gente já estava retirando a morfina, mas junto com isso a gente foi fazendo abordagens de mudança de estilo de vida, né? Ela entendeu que ela tinha que mudar a alimentação e descobriu várias intolerâncias alimentares que inclusive levavam aos quadros de enxaqueca. Então ela mudou bastante a alimentação. A gente tinha várias deficiências nutricionais, né? Tanto de ferro, de vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, zinco, enfim, ela tinha múltiplas deficiências de micronutrientes, né? Então a gente foi repondo as deficiências e junto com um tratamento como um todo, né? Ela também ela entendeu que a meditação, que a respiração consciente ia ajudar, porque ela tinha um sono muito alterado por conta da dor, que geralmente a enxaqueca era à noite, né? Então ela foi colocando o máximo de ações em resgate da saúde que ela podia naquele momento e assim, eu peguei ela pronta para a mudança, né? Ela estava ali muito aberta àquelas conversas que a gente tinha semanais, né? E então ela hoje em dia ela já não está comigo mais no ambulatório, eventualmente a gente faz manutenção, mas ela não usa mais nenhuma medicação, né? A não ser uma abordagem mais de suplementação. Ela ainda tem um pouco de enxaqueca que diminuiu bastante. Ela voltou para a academia e a alimentação, embora em alguns momentos tenha deslize, ela se mantém dentro de uma alimentação mais anti-inflamatória. Então essa paciente assim resgatou a qualidade de vida, voltou a trabalhar do jeito que ela trabalhava antes. Então assim, eu acho que foi um caso bem legal de resgate de saúde, né? Que bacana. E o paciente ele tem que querer também, né? A senhora dá todas as ferramentas, mas também depende muito dele se esforçar, dele mudar esses hábitos, né? E me diz uma coisa, como que os pacientes assim que já têm uma rotina, né? Já tem as pessoas em casa, já tem as suas rotinas, como elas podem incorporar a medicina integrativa nesse autocuidado, se elas não têm nenhum sintoma no momento? A prevenção, né? A promoção de saúde e a prevenção sempre é a melhor escolha, né? Então, assim, a mudança do estilo de vida não é só para quem está adoecido com algum sinal e sintoma, ela deve ser um estilo de vida, né? Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que o movimento, né, o exercício é fundamental
para a saúde, para construir saúde de uma maneira geral. Né? E a gente, quando entende que aos 30 anos a gente começa a ter um declínio, né, de perda muscular, né, que vai aumentando à medida que vai, com 40 você perde mais, com 50 mais ainda. Então, assim, se você desde cedo já começa a pensar numa reserva muscular, sabendo que o músculo, né, é um tecido endócrino, um sistema endócrino que produz assim substâncias riquíssimas que restauram a saúde de uma maneira geral, né, falando das miocinas, né, e assim evitar a sarcopenia é muito importante, né, porque a gente sabe que a sarcopenia, a falta de musculatura, ela está ligada a vários riscos, né, a várias complicações de várias doenças. Uma alimentação o mais anti-inflamatória possível. Quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, a gente está falando de reduzir alimentos industrializados, ultraprocessados, que tem muitas substâncias químicas, conservantes, corantes, coisas que o corpo não reconhece como alimento, né? Hoje em dia a gente fala muito de glúten, né? Pois é, eu ia entrar até nesse assunto, nessa questão do glúten. Como é que vê essa abordagem hoje, né? Porque a gente vê muitas questões, não pode tomar leite, não pode comer alimentos com glúten. Às vezes a gente vê, até vi um meme desses dias no Instagram, que a menina estava tomando café, aí tinha alguém falando que não podia tomar café. Como é que lidar com este mundo hoje muito tóxico que a gente está vivendo, né? Porque se for analisar, a gente não pode comer mais nada, na verdade, né? Na realidade, viver é se intoxicar, né? Atualmente, né? É que assim, hoje em dia a alimentação tem um teor muito grande de carboidrato, né? A gente sabe que a insulina é um hormônio importante, mas em excesso ele é um hormônio inflamatório. E hoje em dia a nossa alimentação ela é regada de carboidratos. Então, assim, o glúten, o trigo, ele está basicamente em quase todos os alimentos mais comuns da alimentação do brasileiro, né, de uma maneira geral. Só que a gente sabe também, os estudos mostram, né, que o trigo mudou muito, né, para ele ser mais produtivo, ser mais resistente às pragas, enfim, ele mudou. Então, geneticamente, a proteína do trigo, que é o glúten, já não é tão fácil de digestão como era o trigo de antigamente, né? Então, a gente tem a questão de uma proteína que é de difícil digestão, que em algum momento ela pode gerar algum sintoma, né? Às vezes a pessoa pode estar comendo aquela proteína ao longo do tempo e achar que não tem nada, mas em algum momento vai ter uma repercussão a nível de saúde intestinal, né? E a caseína, ela é a mesma questão, né? A caseína é a proteína do leite, né? E a gente sabe que o leite de vaca foi feito para o bezerro, ele não foi feito para nós. E além disso, a questão dos hormônios também que colocam nos animais, né? Antigamente a vaca produzia 7 litros, 8, hoje ela produz 70 litros no dia, né? Teve ali a questão em 1994, ali, a liberação dessa quantidade de hormônios para se colocar num animal, né? Então tá tudo muito modificado, né? E como a gente pode fazer para se livrar um pouco dessa toxicidade toda? Na realidade, os próprios chineses já diziam, né, em relação ao leite, que o leite traz umidade, que ele é um alimento inflamatório, e é uma sabedoria milenar, né? Então eles já tinham essa visão em relação a alguns alimentos, né? Então, assim, a gente pode reduzir. Eu acho que quem não está disposto a retirar totalmente pode reduzir, mas eu acho que, assim, à medida que você entende que se você melhora a alimentação, você vai resgatando a saúde do aparelho digestivo e principalmente da saúde intestinal, e que os resultados vão aparecendo, eu acho que ao longo do tempo, quando você percebe essas mudanças, as pessoas ficam um pouquinho mais abertas. Eu sei que é um desafio muito grande mudar a alimentação,
porque principalmente as comemorações, os contatos sociais, eles giram muito em torno da alimentação, né? Mas assim, quando você fala de uma alimentação anti-inflamatória, você volta um pouquinho aos alimentos em que você tem carboidratos inteligentes, que a gente diz, né? Com baixo índice glicêmico, ou seja, que tem mais fibras e que demoram a liberar, assim, a liberação não é rápida de insulina, né? Então aí a gente está falando de muitos vegetais. Quando você estuda alimentação, você tem que os principais estudos, né, de alimentação, você gira em torno da alimentação mediterrânea, da alimentação basic plant, que eu acho que também para você pegar esse tipo de alimentação para a nossa realidade, às vezes é uma dificuldade. Então, se você orienta pelo menos o paciente, a população de uma maneira geral, a diminuir aquilo que inflama, né? E aí nessa classe a gente tem os processados, os ultraprocessados, o açúcar de uma maneira geral, né? Enlatados, alimentos que geram uma liberação rápida de insulina, como são os carboidratos mais simples, né, refinados. Então, se você pelo menos diminuir o que inflama, você já está tendo ótimos resultados. Se a pessoa vai querer tirar isso totalmente ou reduzir, é uma escolha. Nem todo mundo está pronto para a mudança, né? Isso é um processo. Sim. Mas eu acho que quando você começa a ter resultado, você vai avançando nos recursos de saúde e vai entendendo a fazer adaptações, mudanças, né? Hoje em dia a gente tem no mercado tantos leites vegetais, né? Aprender a fazer coisas novas, né? Usar outras farinhas. Hoje em dia você tem a possibilidade de ter várias farinhas de baixo carboidrato, né? Que a gente chama low carb. Então, assim, eu acho que são, às vezes, mudanças pequenas já trazem grandes resultados, né? Com certeza. E como vê a medicina integrativa daqui a uns 10 anos, no futuro? Então, eu vejo uma procura cada vez maior dos profissionais em busca dessa maneira de cuidado, né? Eu vejo mais pesquisas mostrando o quanto isso pode impactar na saúde de uma maneira geral. Eu vejo que não só no serviço privado, mas que o serviço público possa começar a colocar esse conhecimento, porque assim, quanto de recurso não vai ser economizado se você foca numa promoção e numa prevenção de saúde eficaz, né? Isso é claro que os resultados são a longo prazo, mas vão ser resultados impactantes. Eu vejo que a população cada vez mais vai ter conhecimento dessa maneira de cuidado, porque hoje em dia a internet traz muito dessa informação, né? Então temos plataformas de ensino para que com mais cursos de especialização para que vários profissionais consigam se aperfeiçoar. E aplicativos educacionais, os meios de comunicação, né, vão estar levando para a população em geral essa visão do olhar integral, né, da busca da raiz do adoecimento em si como uma maneira mais, como é que eu vou dizer, mais impactante na construção de saúde de uma maneira geral, né? Que bacana, doutora. Olha, muito lindo o seu trabalho, né? Muito obrigada por esclarecer diversas dúvidas que nós tivemos ao longo do tempo, né? E só agradecer. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Meu Instagram é @naiseabas, né? E eu ainda tenho que movimentar um pouquinho mais meu conteúdo, né? Mas é isso, esse é o meu Instagram. Muito obrigada, viu, de coração. Eu que agradeço o convite, Silvana. A gente se encontra por aí.